O meu status foi alterado pela minha confiança. Olá, para você que ainda não me conhece, prazer, meu nome é Bárbara Rodrigues, eu sou mentora de líderes e hoje eu trago um assunto que é extremamente importante para a sua jornada de sucesso, que é a sua autoimagem. Você sabia que a forma que você se enxerga pode estar limitando o seu potencial de liderança? Que se você ainda não alcançou o que você gostaria, pode ser que a sua autoimagem esteja te limitando? Vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, o que é a autoimagem? Uma definição bem básica para você entender: a autoimagem é como você se enxerga. Isso inclui as suas capacidades, a sua aparência e também o seu valor. Combinado tudo isso junto com o seu sistema de crença, que você vai moldando ao longo dos anos, ao longo da sua história, você entende qual é o seu potencial, o que você consegue fazer e o que você não consegue, ou seja, é um limitador. Para isso, vamos aprofundar um pouquinho mais, eu vou trazer aqui alguns estudiosos que falaram sobre o tema. E nada melhor para iniciar com a colinha aqui, Maxwell Maltz, não sei se é assim que fala. Ele traçou a ciência da psicocibernética. Olha só que legal. Ele era um cirurgião e depois de fazer várias cirurgias, ele percebia que alguns indivíduos, depois da cirurgia, ficavam com a autoestima muito boa. Já outras pessoas não mudava nada. Então ele viu que, olha, não tem a ver com a estética, e sim como a pessoa se vê. Aí ele foi estudar e desenvolveu essa ciência. Depois eu deixo aqui o link com o livro dele. E ele fala, ó, a primeira citação que eu quero trazer aqui. O que importa não é a realidade em si, mas sim o que acreditamos sobre nós. E ele foi pesquisando, pesquisando para entender como que essa autoimagem impacta na vida das pessoas. Uma segunda citação, ó, com a definição ótima. A autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Com isso, ele denota que assim que você muda a forma como você se vê, você muda ao seu redor. É o impacto da autoimagem na sua vida, é sempre como você vê. É um mecanismo de sucesso que delimita. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Muito é como elas se veem, tá? Então, esse foi o Maxwell Maltz que fala mesmo sobre a autoimagem. Partimos agora já para o ramo espiritual ou mais voltado para a prosperidade. Temos o Neville Goddard. De novo, não sei falar esses nomes. E a lei da assunção. A lei da assunção eu vi uma semelhança muito grande com a lei da atração. Porque Neville, ele, no livro dele, Feeling is the Secret, ele fala justamente que as nossas emoções atraem os nossos resultados. Isso tem um pegado lá na lei da atração. Olha a citação dele. Você se torna o que acredita ser. Suas crenças sobre si mesmo moldam a sua realidade. Ou seja, aquilo que você acredita é realmente o que é a sua realidade. Em seguida, temos Bob Proctor. Ele é bem conhecido com os estudos da prosperidade. A citação que ele traz é justamente, né, que eu escolhi, na verdade. Se você não mudar a imagem que tem de si mesmo, você nunca poderá transformar a sua vida. A sua riqueza sempre será limitada por aquilo que você acredita ser capaz de ganhar. Ele fala muito sobre reprogramação mental, que é justamente essa autossugestão, porque até mesmo os seus ganhos financeiros, não só outros aspectos também, eles são moldados com a capacidade que você tem de querer se lançar a desafios.
Pessoas, aí entra o que eu estava explicando lá no vídeo da autoconfiança. Pessoas que sentem que podem mais, elas vão atrás, mesmo sabendo dos riscos que elas têm e provavelmente a responsabilidade que está atrelada a esse novo nível que ela quer ir. Mas ela se lança e joga justamente, assim, a confiança dela está em algo maior. Por isso que muitas vezes fala assim, nossa, mas como que você teve coragem de fazer isso? E aí a pessoa nem sabe explicar. Essa é a visão do Bob Proctor, tá? Ele é muito, muito conhecido sobre prosperidade, assim como Napoleão Hill, que eu já trouxe várias coisas, que eu trouxe várias coisas dele, mas hoje eu não vou citar ele, tá? Indo para a área da liderança, temos John Calvin Maxwell, que ele fala justamente no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Ó, deixa eu confirmar, é isso mesmo? Ele menciona a lei do limite. O que é essa lei do limite? Que você só consegue ir até onde você acha que você consegue ir, tá? Por isso que a autoimagem ela é extremamente importante para você liderar outras pessoas. A citação que eu trago é: a verdadeira liderança começa internamente. Se você não acredita em si mesmo, por que os outros acreditariam? E ele também fala que, assim, conforme você acredita em si, você mostra para as outras pessoas o valor que tem isso. Você, de maneira eficaz, incentiva outras pessoas a confiarem no potencial que elas têm. E isso é irresistível. Numa liderança é muito importante. Porque o sucesso para um líder não é para ele, é para a equipe, é para todos. Então, assim, eu acho que a liderança, não só quando a gente pensa em um assunto empresarial, ela se faz muito importante. Se você pensa na sua família, você, principalmente se você for a mãe ou se você for o pai, você é o líder da sua família. Você leva pelo exemplo, você ensina as crianças ou quem está ao seu redor. Isso é muito importante. Olha como é incrível você ensinar para outras gerações a importância de se conhecerem, de também ousarem, entender seus limites, mas também saberem que existe o além, que você pode sim conseguir, né, muito mais. Então é muito importante essa questão na liderança. Por fim, na área de neurociência, trago Carol Dweck. Essa psicóloga, ela adotou uma abordagem da seguinte forma: ela classificou as pessoas em dois grupos, o de mentalidade fixa e o de mentalidade de crescimento. As pessoas com mentalidade fixas, elas olhavam as suas habilidades e falavam assim: olha, daqui eu não passo, não tem mais como eu crescer, eu cheguei no meu limite, aqui a vida tá boa do jeito que tá. Enquanto as pessoas de mentalidade de crescimento falavam, opa, o ainda não, você vai ver que eu vou trazer aqui na citação. Eu ainda não cheguei ao ponto que eu queria, mas tenho como ir atrás das habilidades e construir o meu sucesso, tá? Então são essas duas pessoas, essas duas categorias de pessoas. Isso tem a ver com a autoimagem. Esse eu posso ou não posso tem a ver como a pessoa se percebe. A citação diz assim: o poder do ainda não. Quando você percebe que ainda não alcançou o que deseja, mas que pode. Sua autoimagem se expande e seu potencial é desbloqueado. Quando a pessoa tem essa mentalidade do ainda não, eu vou com toda a coragem superar os meus desafios, porque eu sei que ainda tem mais. Essa autoimagem que a pessoa de mentalidade de crescimento tem, ela se expande, ela vai crescendo ao longo do caminho e não é fixa. Com esses 5 exemplos, tá, de estudiosos de várias áreas, já fica bem evidente para você o quanto é importante você trabalhar na sua autoimagem. Lembre-se sempre, que eu trago em todos os vídeos,
O básico, ele é muito potente, só que, né, muitos de nós negligenciamos esse básico, por achar que é simples demais, porque o simples ele não é fácil. O simples muitas vezes é muito mais difícil do que algo complexo que você vai atrás. Não existe fórmula milagrosa, não existe a varinha mágica que vai transformar a sua vida. Mas o seu comprometimento com o básico bem feito, é o essencial. E esse básico bem feito, entra na sua autoimagem. A percepção, olhe mais para si, para entender como que tá o jeito que você se trata, se você é uma pessoa gentil consigo mesma, ou você tem muito aquela crítica, ai, mas eu fiz, já pega o chicotinho, já quer acabar com o mundo, porque eu sou a pior pessoa. Logo, a sua autoimagem, ela mostra os limites. Porque as pessoas, e agora a gente trazendo para o externo também, as pessoas farejam aquilo que você tem por si mesmo. Como você se vê, acaba sim no campo, e a gente podia trazer várias informações aqui, mas eu quero trazer para você de uma forma mais concisa que as pessoas percebem, seja por energia, ou qual for a linha de pensamento que você tenha, você pode se aprofundar nos estudos. Mas o que eu gosto muito de pensar é que assim, a sua a sua energia, ela transmite algo que você não consegue explicar e as outras pessoas, elas farejam, principalmente os seus liderados, eles vão farejar insegurança. Você projeta isso ao mundo. E você pode minar dessa forma, fazer o que? A autossabotagem e não conseguir o sucesso que você tão almeja. Por isso que é tão importante você olhar para a sua autoimagem. E aqui eu trago um exemplo de como é importante isso no aspecto também no âmbito empresarial, porque um dos meus alunos, ele tinha muita dificuldade de como ele se via, a gente já tinha feito um diagnóstico certinho de como que estava, além da autoestima dele, a autoimagem, planos, metas, e vimos que tinha um sério problema de como ele se via. E na empresa que ele tinha acabado de entrar, eu acho que fazia coisa de poucos meses, a política da empresa incentivava muito seus funcionários a darem o seu ponto de vista, sabe? E ele já estava almejando justamente se tornar líder, mas a autoimagem que ele tinha dele era pequena, que ele não conseguia, ou que ele seria muito intrometido em falar as coisas, porque ele estava acabando de chegar. Com isso, ele não se expressava muito bem nas reuniões, deixava passar alguns pontos de diferente, a perspectiva dele, ele não comentava isso em reuniões. Tanto que a supervisora dele chamou a atenção e a gente foi trabalhar nisso. Porque, de novo, é importante você se posicionar, saber se posicionar de forma educada, mas levantar os seus pontos de vista. E isso aconteceu comigo quando eu me tornei coordenadora de equipe. No local onde eu trabalhava, respondia a uma supervisora e existiam outras coordenadoras que também respondiam a ela. Eu lembro que teve logo quando eu entrei, tá? A mesma coisa que aconteceu com o meu aluno, só que de outra forma. Olha só a importância da sua autoimagem. Eu tinha acabado de entrar, tinha um projeto muito importante em andamento e essa supervisora, ela compartilhou a visão dela. E as outras coordenadoras concordaram com essa visão. Só que eu tinha algumas coisas que eu precisava fazer e pontuar. Essas minhas observações, elas iam de contra a todas, a opinião de todas elas. Só que, como a questão era o projeto, eu estava visando ao projeto e não como as pessoas iam me ver, eu coloquei. Isso, várias outras coisas aconteceram. O diretor também, eu já fiz isso, de falar para ele, olha, não é assim que funciona. E o diretor, na época, era uma pessoa assim, as pessoas, sabe aquela coisa de murmurinho?
de equipe, a fofoquinha, falando que ele não era muito aberto a opiniões, que não gostava de ser contrariado. Eu sempre, de uma forma muito segura e educada, eu contrariei. Com toda com todos os argumentos plausíveis na hora, né? Porque não é só você virar e falar assim, olha, eu acho. Você acha, tá embasado no quê? Quando eu trouxe um argumento cabível, mostrando o meu ponto de vista, aonde que ia chegar ou não, dominando a minha área, ele reconheceu a verdade que eu estava trazendo e isso foi visto com bons olhos. E ainda me falaram, nossa, como que você teve coragem, né? E com isso ele até aprendeu meu nome e tudo mais. Isso aqui que eu trago para você, esses 2 pontos da minha história e do meu mentorado, é para te mostrar que é muito importante a forma que você se vê. Porque se eu não me visse assim, um pouquinho competente, que eu estava ali com certeza das coisas que eu estava trazendo e do meu lugar, e entendendo que não é porque outra pessoa está acima num cargo acima do que o meu, que eu sou menor, tá? Porque todos nós temos importância. E hierarquia não é sobre isso, é sobre respeito. Eu respeitava, eu entendia que ele tinha uma outra visão. Mas eu também tinha essa visão, que era a única minha, porque era líder da minha equipe, e ninguém entendia da minha equipe como eu, e eu precisava pontuar isso, porque tinha a relação do assunto tinha a ver com o meu trabalho. Quando você entende que você não é menor, mas você não é maior, você tem essa segurança. Não é pela minha vaidade, não é sobre mim, é sobre outras pessoas, é sobre expandir. E se eu fico quieta, eu não tô dando a minha contribuição. Isso é muito incrível, é muito poderoso. Com isso, eu tive o meu status foi alterado pela minha confiança. Agora, quase o meu aluno foi prejudicado porque ele não queria expor, e com isso, que já era a empresa já via com bons olhos as pessoas que se posicionavam, e liderança é se posicionar, ele quase, que a gente contornou, ficou com esse estigma de, olha, é uma pessoa insegura. Aproveitando essa deixa que eu falei sobre você saber nivelar, que você não é maior nem é menor, eu trago uma citação que está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse versículo, ele fala sobre a sua autoimagem estar equilibrada. Não é menos e não é mais. Isso é muito importante, porque quando eu trago aqui para você esse exemplo que aconteceu comigo, esses exemplos do que eu passei, você até pode cair na armadilha de achar, nossa, sempre foi confiante. Não, tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre a minha jornada e lá com os meus 15 anos que eu comecei mesmo a procurar uma autoestima, trabalhar, porque antes disso eu sofria muito com a minha imagem e isso tinha a ver com a minha estética. Muitas pessoas me falavam o quanto eu era feia, o quanto eu era incapaz. E isso para uma adolescente que está começando a vida, principalmente com os hormônios, eu peguei como verdade. Eu era aquela pessoa que eu não conseguia comer sozinha nos locais, tá? Já teve uma situação que eu fiquei com fome porque eu achei que as pessoas iam falar de mim. Era aquilo que eu vivenciava e eu acreditei que era isso mesmo. E por isso, muitas coisas eu deixei passar, muitas oportunidades por não acreditar em mim. Só que eu falei: não, chega, vamos trabalhar com isso. É um processo, lembre-se sempre, é um processo, não é a varinha mágica. Não é que você hoje está nesse estado, ai, Bárbara, eu sou muito tímida, eu tenho vergonha, eu gostaria de me posicionar, eu sou aquela que é amiguinha, tá? Principalmente se você está
nesse âmbito profissional e você quer se destacar, mas você é aquela pessoa, eu não consigo cobrar, porque as pessoas, o que elas vão falar de mim? Você tem muito medo disso? Tudo é contornável. Quando você coloca o foco naquilo que você precisa mudar e você entende que é o processo, com muita paciência, você vai acertando uma coisa ou outra, a sua vida vai mudando. Por isso que eu decidi trazer toda esse meu background, da minha experiência, que vem a sabedoria, o conhecimento atrelado com a vivência da sua vida. Eu decidi fazer a minha mentoria sobre liderança para as pessoas que querem ser líderes de si mesma, mas também outras pessoas querem ser líderes de equipe. Se é o seu caso, já sabe, o link está aqui embaixo. Vamos ver se eu posso te ajudar, em que momento que você está, como que eu posso elucidar o seu caminho, tá? Então eu tenho essa minha mentoria individual, mas eu tenho outros serviços que talvez possam lhe ajudar. Se for o seu caso, eu vou ficar muito honrada em lhe servir. Vamos conversar sobre isso, tá? Mas entenda que é um processo. Nunca é, caiu no seu colo assim muito rápido. Pode ser que algumas coisas aconteçam, graças a Deus, mas a regra da vida não é isso. É você se esforçar, se dedicar ao que é nobre. Aí vem a boa notícia aqui, como eu já disse, você pode mudar a autoimagem que você tem de si. E como que eu faço isso, Bárbara? Vamos para três pontinhos aqui, 3 passos básicos, lembrando sempre, o simples é o que as pessoas não querem fazer, porque o simples não quer dizer que é fácil. Vamos pro básico? Começando. Primeiro, eu quero que você olhe para suas crenças. O que são crenças? Tudo aquilo que você coloca num patamar ali como verdade, nunca mais questiona. Isso vai regindo a sua vida, ok? Olhe para esse lugar de o que eu acredito. O que eu acredito, se é um quesito profissional, vem, a minha crença é de que só cresce quem puxa o saco de superiores. Aí você não puxa o saco de superiores e aí você não cresce. Na verdade, isso é uma crença sua, tá? Olhe para esse lugar. O que eu acredito realmente faz sentido? Tá funcionando para mim? Se não, você substitui por uma outra coisa que você quer acreditar, porque crenças é simples assim. Tudo é crença. Não é verdade absoluta. Não existe isso de verdade absoluta. Existem perspectivas. Qual é a perspectiva que você quer adotar para sua vida? É a mesma questão entre o medo e a coragem. Você optar por ficar onde você tá, por N coisas, N historinhas que você se conta, porque eu não vou conseguir, já faz muito tempo que eu tô aqui, eu tenho família para cuidar e não sei o quê. Quais são essas histórias que você tá se contando? Essas histórias, sim. Aí vem o medo, ele tem uma serventia. É para você ter cautela, porque cautela é um valor bíblico. Você ser uma pessoa que tem discernimento, você ter prudência, você ter o conhecimento, são fatores que andam junto com a sabedoria. Você precisa olhar sim para esse lugar. Mas até que ponto que você está deixando isso crescer? É escolha. A coragem também é uma escolha. Eu quero fazer isso? Ok. Quais são as consequências? Quais são as responsabilidades? Isso é o discernimento, a prudência, a sua responsabilidade. Questione as suas crenças. Se você não sabe, começa caderno, bloco de notas aí do seu computador e escreve tudo que você acredita. Tudo que você acredita. Passou pela sua cabeça, eu acredito nisso. E outra, tá? Não fica tentando podar as coisas que vêm. O seu inconsciente barra subconsciente também vai te trazer coisas que quando você pergunta no processo de respiração, calmaria, você vai se perguntar e vai vir a resposta. Só que você não pode ficar questionando, mas será que é isso? Só anota. Tá? Esse primeiro passo é identifica e vê se isso está te servindo. Se você tá no
a sua vida não tá da forma que você quer, então você precisa começar a trazer novas crenças para você. Segundo passo, aqui, batata. Cuide da sua imagem física, do concreto. Tem aqui um vídeo que eu falo sobre a importância de você se arrumar todos os dias. A sua imagem revela o quanto você tem de apreço por si mesmo. A sua autoestima, a sua autoimagem está ligada também, tá? Não só isso, mas também a esse fator. Olhe para você com bons olhos. Cuide de você. Você mostrar a sua imagem de forma com zelo, com apreço, vai ditar também como as outras pessoas vão te olhar. Traga o belo para sua vida, tá? Flor. Traga a natureza para perto de você. Se cuide. Faça exercício para aumentar a sua vitalidade e a sua energia, mas não meramente pelo estético. Já trouxe esse conceito aqui para você e eu quero falar de novo. O seu corpo, na verdade, ele pertence a Deus. É um templo que foi cedido para você. E o mínimo que você tem que fazer é você cuidar. O aluguel que você paga é você cuidar do seu corpo. Alimentar bem o seu corpo, é você hidratar, é exercitar, porque o corpo humano não veio para ficar parado, tá? Ele vai querer ficar parado, que é o seu cérebro falando, poupa energia. É primitivo, tá? Então você não faz porque você quer, você faz pela disciplina. E se eu trazer aqui, depois eu vou trazer um vídeo, eu vou fazer, só sobre disciplina. Na Bíblia, tantas e tantas vezes fala sobre disciplina, porque a disciplina é vista com bons olhos. A disciplina está atrelada à sabedoria. Não tem como você ser uma pessoa sábia se você não é uma pessoa disciplinada. Cuide da sua imagem. Olhe para o espelho, uma coisa que eu fazia sempre, tá? E se veja com bons olhos. O que eu gosto de mim? Não só aquilo que você fica se reprovando. Ah, isso daqui, porque a gente tem essa mania, né? Ai, não sei. Aqui, ó, eu tenho uma papada genética que eu não gosto muito dela. É genética. Fazer o quê? Por enquanto não tem como eu arrumar. Será que um dia eu vou querer arrumar? Mas o que eu gosto de mim? Nossa, eu tenho um sorriso assim, ó, que chama atenção. Meu cabelo é maravilhoso. Se conte verdades, tá? Não é que você lembra, o autoconceito não pode estar muito elevado. Você não pode se ver maior do que você é. Eu me amo e por isso eu entendo que as outras pessoas também têm o seu valor. E terceiro passo, que é a autossugestão. A autossugestão, como eu comecei a dizer lá no vídeo sobre autoconfiança, nada mais é que você usar a sua autoimagem de forma intencional. Você vai fazer o quê? Pega, lista tudo que tá meio ruim, meio capenga, também coisas que você gostaria que fosse habilidades melhores em você, como ser mais paciente, se é uma pessoa impaciente. Vai listando tudo que poderia melhorar e também coisas que você já sabe que você é muito boa. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Tá, isso daqui é o ponto de virada. Coloque coisas que você já sabe que você é. Que você fala de boca cheia. Lembrando sempre que precisa sempre estar com o pezinho ali, ó, no plausível. Não é para ser algo mirabolante e fora do sério. Você vai escrever de forma que você coloque isso como verdade para você. Então, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu vou atrás das coisas que são importantes para minha vida. Eu sempre trago luz, a minha presença traz luz e prosperidade para as pessoas que estão à minha volta. Vai fazendo essas afirmações positivas, porque o ouvido é algo muito, muito, muito. Não é o ouvido, né, Bárbara? É a audição. A audição é um dos sentidos mais poderosos dos seres humanos, porque a gente acredita que é a visão. Mas não, isso daí em outro momento eu comento sobre isso. Então, se diga, principalmente se você conseguir, alguns minutinhos, se olhar no espelho e falar o quanto você é incrível. Falar essas coisas para você e escutar em voz alta, tá? Não tenha vergonha.
esse momento especial seu e seu, ok? Faça isso e você vai entender que todos os dias você se dizendo isso muda a sua jornada. Existe um experimento, é que agora vai me falhar a memória, o nome do doutor, é Matsumoto, que ele faz com as partículas de água. Ele isola algumas amostras, pega partículas de água e por um tempo ele fica falando coisas boas para essas partículas. Uma amostragem ele fala coisas boas e outras ele fala coisas ruins. E depois ele mostra como os cristais de água ficaram. Os cristais de água expostos às coisas boas ficaram com formas lindas, coisa mais preciosa que existe. E do outro lado, formaram, na verdade, os cristais ficaram de forma grotesca. Não, você vê aquela coisa feia mesmo, tá? Então imagina, se você é 70%, eu tô com um certo problema com números aqui, mas eu sei que é mais ou menos isso, 70% ou mais de água, e você se fala coisas ruins, como que você acha que tá o seu corpo aí dentro? Lembra, você é um templo, tá? De Deus, ou daquilo que você acredita que é a força maior. Essa força maior criou a natureza, criou tantas coisas belas. A destruição não foi feita pela natureza e essa força maior. Se ela fez você, você já é incrível. Reconheça isso, reconheça que você é incrível porque existe algo maior, tá? Tenha esse embasamento, esse meio a meio, tudo equilibrado. Entenda que isso não é besteira. A ciência comprovou. Se você não acredita, né, em questão de energia e tudo mais, dificilmente você estaria vendo meu vídeo. Mas se você acha que é pouco, é São Tomé que precisa acreditar. Vamos lá, corre atrás desses estudos e aqui depois eu deixo na descrição o nome desse estudo. Tem até um vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui linkadinho para você. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Me diz, o que você vai trabalhar na sua autoimagem? Qual desses 3 passos simples, porém eficazes, tá? Que eu também aprendi isso lá quando eu estudava liderança. O que você vai colocar em prática? Para ontem, me conta aqui. Como que você vai exercer essa autoimagem para o objetivo que você quer chegar? E claro, se fez sentido, se você sentiu, nossa, muito legal esse conteúdo que a Bárbara trouxe, deixa aqui o seu comentário, curte, se inscreve, compartilha para outras pessoas, porque além de você, eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando melhorar a autoimagem que ela tem de si própria, tá? E aqui no canal tem outros infinitos vídeos que eu sempre trago como você pode se tornar uma pessoa muito mais confiante e líder de si. Eu agradeço esse tempo que você esteve comigo e nos vemos na próxima semana. Um beijo e até a próxima.